Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Observador, ainda acompanhando esse julgamento do golpe de Taubaté. E primeiramente falou pra caramba o Alexandre de Moraes e agora tá falando Paulo Gonetti, o Cocada, Au, como diz lá o Oi Luiz TV. Eu adoro os apelidos que ele dá. Oi Luiz TV. Tem que dar apelidos bons também, é o Nerd de Família, são canais que eu acompanho, né? Do Ancapso, claro, né? Que é o meu ídolo lá, o Peter. E também Ricardo Feltrin, quando a gente gosta de ver uma fofoca de TV, né? Que é muito bom também. E outros centenas de canais que eu acompanho aqui, né, gente? Esse é Paulo Gonet, procurador-geral. É o pica da PGR, né? É o promotor mor da parada toda, né? Ele que acusa. Só que o Alexandre de Moraes começou a fala dele, aliás, falou 2 horas sem parar, né? Como se fosse um promotor. Né? A carreira dele é de promotor, né? E o cara não consegue se descolar. A promotoria está entranhada, incrustada no cérebro dele. Então o cara hoje é juiz. Você é juiz, Alexandre, você não é promotor, cara. Promotor é esse cara aí, ó. Ele é que tem que acusar. Aliás, no julgamento lá, que transformou os 8 investigados em réus, inclusive Bolsonaro, mais os 7, Alexandre de Moraes agiu como promotor, inclusive juntando provas, né, ao processo, uma coisa absurda, né, mostrando filmagem dos supostos ataques dos conservadores no dia 8 de janeiro. Eles querem fazer o quê, gente? Eles querem acabar com a direita. E eles não entenderam ainda que a direita veio para ficar. Bolsonaro foi só uma personificação daquilo que o professor Olavo de Carvalho, né, uma figura realmente que mudou a história do Brasil, continua mudando, né? Você vê as falas do professor Olavo, você fica assim, você não acredita no quanto que esse homem acertou, dizendo que qualquer pessoa que fosse um pouco mais conservador e religioso, isso ele disse lá em 2015, venceria as eleições. E foi o que aconteceu, né? Foi a pegada ali do Bolsonaro, que já vinha desde os anos 90 falando mal de Lula e do PT, dizendo que era organização criminosa, etc. Né? Ele aglutinou essas forças populares, né? Que a gente sabe que o brasileiro é um povo conservador, é um povo religioso, é um povo da família, é um povo muito pouco politizado, mas que tem esse viés, eu diria, conservador por conta da religião católica e tudo, né? E agora evangélica, especialmente. E ele conseguiu aglutinar essas forças populares e se elegeu presidente da República a contragosto de toda essa maquinaria esquerdopática nacional, bolivariana, né? Tomando aqui um cafezinho, são 11h20 da manhã agora. E a gente está acompanhando isso aí. Aí eu fico pensando o seguinte: se eles acham que condenando o Bolsonaro o pessoal vai deixar de gostar do Bolsonaro, eles estão redondamente enganados, gente. Redondamente enganados. Eu ouvi o Peter falando, né, que o Bolsonaro condenado vai virar um símbolo, um mártir, né? E realmente, o mártir, assim, é quando o cara é martirizado, quando ele é morto, né? Aí ele vira um mártir. Para nós aqui é Domingos José Martins, que morreu pela independência do Brasil, né? Gente, Bolsonaro quase morreu, né? Com aquela facada do Adélio Bispo, que era do PSOL, do partido PSOL. Ele quase morreu realmente. E o professor Olavo de Carvalho falava outra coisa interessante também, gente. Eu sou discípulo do Olavo de Carvalho, ponto final. Gostando ou não, né? Você gosta dele ou não. Mas ele dizia uma coisa interessante: se você chega direto à presidência da República sem antes ter feito um trabalho de base, eu não digo base eleitoral não, tá? É base dentro da estrutura do Estado constituído, você cai. Foi o que aconteceu com o Bolsonaro. O que Olavo de Carvalho falou outras vezes também, várias vezes, é que no primeiro ano de governo do Bolsonaro, a 1º de janeiro de 2019, ele deveria ter feito o quê? Trabalhado para eliminar
todos os adversários na política, tanto partidos políticos quanto dentro do judiciário, do legislativo e do executivo também. Segundos e terceiros escalões, sabe? E ele não fez isso. O Bolsonaro ficou falando em 4 linhas. 4 linhas da Constituição. Ele saiu para os Estados Unidos antes de terminar o mandato falando em 4 linhas da Constituição. Isso realmente ninguém pode negar. Ele nunca saiu de 4 linhas nenhuma. E o Gonê está aí falando que golpe armado, kids pretos, para assassinar o Alckmin. Quem é que vai querer assassinar Geraldo Alckmin, gente? Assassinar o Lula e assassinar o Alexandre de Moraes. Essas pessoas já estão execradas pela história do Brasil. Já era. Flávio Dino estava no avião ontem, foi xingado por uma passageira lá, pegou um avião de carreira, porque não podem mais pegar avião da FAB, porque a FAB está falida, né? Não tem dinheiro para colocar combustível de avião nas aeronaves, porque o governo comeu o dinheiro todo. E a mulher xingou o Flávio Dino lá. Não xingou, assim, palavras de baixo calão, né? Escalão, como diz o outro. Ela andou, né, detonando o Flávio Dino no avião lá, aí chegou a polícia e tudo, acalmaram os ânimos, mas chegando ao destino, que era o Maranhão, ela foi, né, rapidamente interpelada pela Polícia Federal, né? Esse pessoal já está sendo execrado publicamente, ele já não tem mais lugar confortável para ir. Eu não consigo ver o Alexandre de Moraes num shopping center, você consegue? Não, não consigo. Se Alexandre de Moraes pisar num shopping center, ele será vaiado, eu tenho certeza. Flávio Dino, não acredito. Ele vai ter que ir para aquelas reuniões fechadas, como o Lula, né? Você consegue ver o Lula ainda ao supermercado? Sem ser vaiado, xingado? Você consegue ver o Lula dentro de um avião de carreira? Que não seja um jatinho particular, né? Que é milionário também. O Lula é muito, muito rico, né? Milionário. Como o pessoal do Odebrecht falou, nós criamos 2 contas na Suíça, uma para ele, uma para Dilma, com 300 milhões de reais. Isso há 10 anos atrás, né? 12 anos atrás. É muito rico, né? Muita roubalheira, muito rico mesmo. E Bolsonaro está aí, prestes a pegar 42 anos de cadeia, segundo alguns dizem, né? Ele tem 70 anos, não vai bem de saúde por conta da facada, do PSOL, né? Naquele ato falho, inclusive ato falho do José Dirceu, dizendo que, nossa, aquela facada foi um erro nosso. Tá aí no YouTube, é só pesquisar que você encontra ele falando isso. E o Luiz Roberto Bailarino Barroso falando que nós derrotamos o bolsonarismo. Depois ele fala que não disse isso não. Não, eu falei derrotamos o extremismo. Ô Barroso, tá gravado, cara, deixa de ser cara de pau. Tem filmagem de você falando que derrotamos o bolsonarismo. Aí ele falou que cometeu um ato falho. Não, eu quis dizer que nós derrotamos o extremismo. São sinônimos, né? Extremismo e bolsonarismo. Por quê? Porque ele é religioso, família, anti-Lula, anti-PT, anti-instituições. Então o cara é um extremista, né? Mas Lula não. Lula é o equilíbrio da política nacional, é o Lula, né? E tá aí, o Paulo Gonet, esse é o Procurador-Geral da República, né? Gente, esse pessoal, eles estão sem lugar. Não tem lugar para eles mais. Alexandre de Moraes já tomou a Magnitsky. O Banco do Brasil vai se ferrar. Eu estava lendo ontem, inclusive na CNN, lá no programa do William Vac. Tem um analista político lá muito bom, que aliás fala fácil, assim, não fica falando aquelas palavras assim difíceis, né? Não, ele fala fácil, um cara do cabelo grisalho, que é um comentarista político, agora esqueci o nome dele, dizendo que na mesa do Marco Rubio, na mesa do Trump, já há sanções ao Banco do Brasil, que mantém a conta do Alexandre de Moraes, que já sofreu Magnitsky, e o Banco do Brasil tem relações internacionais com os Estados Unidos, inclusive com o sistema SWIFT, que é o sistema de compensações do Banco SWIFT que fica na Bélgica, que faz compensação de dinheiro para lá e para cá, né? Barroso tem um apartamento de 22 milhões de reais em Miami, Key Biscayne, não pode ir mais para lá, nem os filhos, nem ninguém mais. O apartamento está fechado lá. Aluga o apartamento, Barroso. Imagina um apartamento de 4 milhões de dólares, hein? Caramba, gente, que apartamento é esse?
tá ferrado, não podem ir para os Estados Unidos, né? Gonê também não pode não, tá com o visto suspenso. E vai tomar Magnitsky, hein? Ontem eu estava lendo que para cada voto, daqui até o dia 12, que é o último dia do julgamento do Bolsonaro, para cada voto de condenação do Bolsonaro, haverá uma Magnitsky para o eleitor desse voto. Então vamos ver, gente, é isso aí. Vamos colocar o Gonetti para falar um pouquinho, Gonetti? Fala aí, Gonetti. Confirmaram que lhes foram apresentadas, em mais de uma ocasião, minutas que decretavam medidas de exceção, cujos fundamentos não... Tá falando da minuta do golpe, que nunca existiu, ninguém nunca viu essa minuta. Mas o que é uma minuta, gente? É você pegar um pedaço de papel e escrever alguma coisa, isso é uma minuta, né? Minuta não é execução. Você pensar em dar golpe, você pode pensar o que você quiser, né? Você pode pensar o que você quiser. Você não pode executar. O pessoal comunista da esquerda brasileira não pensou em matar o Bolsonaro, alguém foi lá e executou, né? Aí é execução. Agora, minuta de golpe? O pessoal não gostou da eleição do Lula, gente. Essa eleição foi roubada, né? Ponto final. Lula não foi eleito. Não era nem para estar na eleição, porque ele estava na cadeia por roubalheira. Na cadeia por petrolão, mensalão, mensalinho, etc. Pedalinho, triplex de Guarujá, triplec. Tava na cadeia, gente. Vocês tiraram o cara da cadeia e botaram o cara na presidência. Então essa eleição está totalmente inválida, tudo inválido. Aí para trás está tudo inválido. Então se não há mecanismo para que a gente possa se defender dessa máfia que está no poder do Brasil, o jeito é que alguém de fora faça isso, né? Ainda bem que tem o Trump lá, que se fosse a Kamala Harris, gente... Se a Kamala Harris tivesse ganhado a eleição americana, eu acho que o Brasil tinha virado Venezuela já há muito tempo. Sinceramente, olha, a coisa está complicada. A gente não tem mecanismo. Aí você falar em eleição, o que adianta eleição, gente? Não adianta nada. Você vota no cara, eles cancelam o seu voto ou tiram o parlamentar do Congresso, como o Deltan Dallagnol, por exemplo, perdeu o mandato, Daniel Silveira, Carla Zambelli, milhões de pessoas votaram nessas pessoas. E o STF, o TSE vai lá e tira o mandato do cara. Então o que adianta votar? Né? O que adianta votar? Quem está mandando no Brasil é a Súcia do PT junto com a camarilha do STF. E meia dúzia ali dentro do Congresso. Então, eu não vejo saída não, sinceramente. Não adianta. Ano que vem tem eleição de novo, vai adiantar alguma coisa? Eles vão roubar de novo, gente. Eles vão roubar novamente. Lula vai estar eleito ano que vem de novo, eu tenho certeza. Vai ser apertadinho de novo. Mas apertadinho só porque eles não querem deixar margem para interpretação de golpe. Então eles vão, claro, deixar aquela margenzinha ali, né? Vai ser 51-49. Tenho certeza. Aí Lula fica até 2030, aí, gente, ó. É passaporte, visto e aeroporto. Vamos lá, estamos acompanhando aí esse julgamento do golpe de Taubaté. Valeu, pessoal. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.